Há nomes que o tempo não apaga, não pelos troféus, não pelas manchetes, mas pela forma como tocaram quem os viu jogar e quem os conheceu fora do relvado. Robert Enke foi um desses nomes, um guarda-redes talentoso, discreto e com um coração maior que a baliza. Jogou no Benfica, brilhou na Alemanha, mas o que poucos sabiam é que por trás da calma e da concentração havia uma luta silenciosa. Esta é a história de Robert Enke e merece ser contada. Robert Enke nasceu a 24 de agosto de 1977 em Jena, Alemanha Oriental. Começou a jogar futebol muito cedo e desde os 17 anos já estava na equipa principal do Carl Zeiss Jena, antes de mudar para o Borussia Mönchengladbach. Ali, ainda jovem, começou a chamar a atenção. Estava destinado a grandes voos, mas poucos podiam imaginar que um dos seus passos seguintes seria Portugal. Em 1999, com apenas 22 anos, Enke assina pelo Benfica. Chega pelas mãos de Jupp Heynckes, também alemão, que conhecia o seu potencial. O Benfica vivia uma fase conturbada, mudanças constantes de treinador, instabilidade diretiva, um plantel em reconstrução. Mas Enke foi excepcional. Apesar da juventude, assumiu-se imediatamente como titular absoluto e, mais do que isso, uma referência. Enke era um líder silencioso, respeitado e profissional até o mais pequeno detalhe. Durante as 3 épocas no clube de 1999 a 2002, Enke foi um dos poucos pontos de estabilidade, fez 77 jogos oficiais, salvou pontos e evitou humilhações, e ficou na memória dos benfiquistas como um dos melhores guarda-redes estrangeiros da história do clube. Em 2002, Robert Enke sai do Benfica. Era o passo lógico, o talento chamava clubes com maiores capacidades financeiras e o Barcelona abriu-lhe a porta. Mas foi aí que tudo começou a correr mal. No Barça, quase não jogou. Foi maltratado pela imprensa espanhola e caiu num ciclo de empréstimos. Jogou pouco no Fenerbahçe, onde foi praticamente linchado pelos adeptos após um jogo. Passou pelo Tenerife e só mais tarde, no Hannover 96, encontrou novamente estabilidade. Mas a confiança já estava profundamente abalada. Fora de campo, Robert Enke enfrentava uma dor invisível. Sofria de depressão crónica. Em 2006, uma tragédia familiar abalou-o para sempre. A morte da sua filha Lara, com apenas 2 anos, devido a um problema cardíaco congénito. Enke e a esposa Teresa ficaram devastados, mas ele continuou a jogar, a sorrir, a treinar, escondendo a dor. Era convocado para a seleção alemã e muitas vezes apontado como o sucessor de Lemar, mas dentro dele a tristeza crescia. No dia 10 de novembro de 2009, Robert Enke deixa uma carta e abandona a vida. Atirou-se para a linha de comboio em Neustadt am Riebenberg. O futebol europeu ficou em choque. Enke suicidava-se no melhor momento da carreira. Dizia-se até que seria titular no Mundial 2010. Jogadores, clubes e federações prestaram homenagens. O Benfica emitiu um comunicado com palavras emocionadas. O estádio do Hannover encheu-se de flores e velas. A Alemanha mergulhou no luto nacional. Tinha apenas 32 anos. A esposa Teresa fundou depois a Fundação Robert Enke, dedicada à sensibilização para as doenças mentais no desporto. Em 2011 foi publicado o livro A Life Too Short, Uma Vida Curta Demais, o título português, que viria a ser traduzido em 8 idiomas. Para os benfiquistas que o viram jogar, Robert Enke foi muito mais que um guarda-redes. Foi um símbolo de classe, humildade e respeito. Num clube onde tantos passam, ele ficou na memória, nos cânticos, nos corações. Em 2009, o Benfica fez um minuto de silêncio na Luz. Os adeptos colocaram cascóis no estádio e até hoje o nome de Enke é dito com carinho. Robert Enke foi um dos grandes, um talento raro e uma vítima de uma doença que precisa de ser falada, cada vez mais. Por isso, este vídeo existe, para lembrar, para homenagear e para dizer: no Benfica, o Robert nunca será esquecido.